Fernando Alonso pode estar fora do GP do Brasil de Fórmula 1 por causa de caganeira. É isso que a gente vai falar nesse vídeo e contar sobre a possibilidade de Felipe Drugovich substituir o espanhol justamente dentro da casa. Enfim, se você quer saber mais sobre esse assunto, assista esse vídeo até o final. E não esquece que aqui no Drive ID a gente fala sobre a identidade de quem realmente é apaixonado por corrida. Para quem não está sabendo dessa novidade, Fernando Alonso desde a semana passada no GP do México de Fórmula 1 está tendo alguns problemas com essa situação. Lá na conferência de imprensa do México, na quinta-feira, ele foi obrigado a faltar para fazer alguns tratamentos ligados a uma infecção intestinal. Parece que ele estava sim passando muito mal e por isso Felipe Drugovich precisou substituir o espanhol dentro da conferência de imprensa. Ele que também substituiria Fernando Alonso na sexta-feira no treino livre 1, o que realmente aconteceu, mas logo no treino livre 2, Fernando Alonso já estava disponível para pilotar o seu carro da Aston Martin. E a partir dali, tudo aconteceu bem, Fernando Alonso fez ali os treinos livres 2 e 3, a qualificação, e na corrida precisou abandonar por um problema que, segundo a equipe, estava nos freios do carro. Mas muito se fala sobre a possibilidade desse abandono de Alonso não ter sido por conta dos freios. Isso porque logo após esse GP do México de Fórmula 1, Fernando Alonso voltou à Europa. A gente sabe, o GP do México, a corrida do México é logo aqui do lado, está muito pertinho. Mas Alonso preferiu voltar à Europa para continuar seu tratamento com relação a essa infecção que ele já estava sofrendo lá no México. Então muito se fala que esse problema que ele teve na corrida não foi no freio do carro, foi em outro freio, se é que vocês me entendem. Mas é óbvio, nada disso confirmado, isso não passa de apenas rumores e suposições sobre essa questão específica. Agora, algo que é inegável e já foi confirmado mais uma vez, é que Fernando Alonso continua na Europa para tratar esse problema. E isso pode abrir a porta para Felipe Drugovich substituí-lo no GP de casa. E é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre essa questão política também, claro, da Fórmula 1 e também sobre o que Fernando Alonso está passando e quais são as novidades do piloto espanhol nesse momento. Mas antes, não esquece, é sempre bom lembrar você de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder mais conteúdo de qualidade como esse aqui, porque a gente sempre está trazendo as últimas notícias da Fórmula 1, novidades, curiosidades, rumores e muito mais para você que também é apaixonado por corrida. Mas eu preciso da sua ajuda. Então se inscreva, ative o sininho e também curta esse vídeo para dar aquela força para a gente. Para quem está falando que essa questão da infecção intestinal é uma besteira, isso é muito sério e eu vou te falar, poderia gerar um acidente muito grave na Fórmula 1 e talvez até mesmo gerar a morte. Por que eu tô falando sobre isso? Porque talvez quem nunca pilotou um carro de corrida não saiba a gravidade de que uma infecção intestinal possa causar para um piloto. Para começar da obviedade, né, que são as diarreias, né, que é a caganeira, como eu falei no início do vídeo. Quando a gente fala sobre essa questão, a gente tem que lembrar que os pilotos ali, ou melhor dizendo, o esporte automobilístico como um todo, gira em volta de pilotos muito bem preparados fisicamente e que perdem litros e litros de água durante uma corrida. E olha, eu não estou exagerando, muito se fala sobre a possibilidade de pilotos perderem até 4 quilogramas comparando o início da corrida, o peso deles no início da corrida, com o peso deles no final da corrida. E esse peso é principalmente devido à perda de água. Então imagina um piloto que já está tendo esse tipo de problema de saúde, entrar para uma pista com esse tipo de situação, perdendo tanta água quanto nesses casos, e aí é claro que isso já é perigoso e pode gerar danos severos para os pilotos se não for tratado adequadamente. Mas mais do que isso, esse tipo de problema pode gerar dores de cabeça, náuseas, febre, que já são situações terríveis e quase insuportáveis para um piloto de corrida, mas principalmente o maior dos problemas, o vômito. Isso porque, imagina um piloto que está a 300 km por hora na reta de Interlagos ou nas curvas, acabar tendo que vomitar ali, isso pode ser perigosíssimo e pode gerar uma aspiração que pode sim causar a morte do piloto, e se ele se livrar de um acidente. Isso é muito perigoso e a gente vê isso acontecendo no automobilismo da base já. Eu mesmo já vi isso acontecendo várias vezes. Pessoas que não cuidam da alimentação antes de andar de kart, por exemplo,
e acabam tendo que chamar o Raul no meio de uma volta rápida. Isso por si só já é muito perigoso, e é por isso que o Fernando Alonso precisa tratar muito bem isso, porque pode colocar em perigo a vida dele mesmo, como a vida também dos seus colegas dentro da pista do GP do Brasil de Fórmula 1. A notícia boa é que geralmente infecções intestinais passam muito rapidamente, e se essa doença não passar entre 2 e 3 dias, é preciso procurar um médico. E é exatamente isso que Alonso fez. Ele voltou para a Europa, provavelmente para procurar um médico de confiança dele e iniciar esse tratamento, já que faz mais de uma semana que ele está com esse problema. Só que apesar dessa ter sido a melhor decisão do piloto espanhol, ela pode significar algo muito grave, que é justamente que isso pode ser um problema que está se agravando no piloto espanhol e vai precisar de um pouco mais de atenção. É óbvio que uma corrida de Fórmula 1 pode agravar os sintomas dessa questão intestinal do Fernando Alonso, da infecção, justamente porque diminui ali a imunidade por perder muita água e muito esforço físico. Talvez ele precise sim de mais repouso. Segundo a Aston Martin, ele já deve estar de volta aqui no Brasil logo amanhã para os treinos livres. Mas a previsão inicial, pelo que a gente sabia, é que ele voltasse ontem para o Brasil, algo que ainda não aconteceu. E segundo as informações que nós temos hoje, o avião dele ainda não saiu da Espanha nessa parte da manhã da quinta-feira. E por isso ele vai estar fora da conferência de imprensa mais uma vez aqui no Brasil. Agora, é claro que a gente torce ao máximo pela melhora do Fernando Alonso, a gente não quer que ninguém passe mal, a gente não quer que ninguém coloque a vida em risco. Na verdade, a gente admira muito o próprio piloto Fernando Alonso e entende que ele é um dos melhores pilotos do grid atual da Fórmula 1 e a gente não gostaria que ele faltasse corrida alguma durante o ano, ainda mais por uma questão tão séria quanto uma infecção intestinal. Agora, entendendo que essa é uma possibilidade e sabendo que vários meios de comunicação têm falado sobre isso, que é o contrário, claro, do que a Aston Martin tem falado, quem substitui o Alonso no GP do Brasil? Então, a gente precisa ser realista. Existem duas opções possíveis para substituir o Fernando Alonso aqui no nosso país. A primeira opção é Stoffel Vandoorne, que é sim um piloto da Aston Martin que já substituiu o Alonso em uma corrida lá no GP do Bahrein de Fórmula 1 e que é uma opção possível e viável para substituí-lo novamente aqui no Brasil. Lá no Bahrein, ele substituiu depois de uma batida muito feia que Alonso teve ali na sua McLaren, se eu não me engano, no ano de 2016, e agora no Brasil seria por conta desses problemas intestinais. A outra possibilidade seria Felipe Drugovich, que nesse momento é o escolhido para substituir os pilotos da Aston Martin quando é necessário. No TL1 do último GP, lá do México, como eu já disse, foi ele que substituiu o Alonso. Claro que já estava programado para ele fazer aquele TL1, mas de qualquer forma, provavelmente ele seria o escolhido. Essa é a grande chance. O próprio perfil do Litrão Sincerão, que tem informações muito boas dos bastidores de vários esportes automobilísticos, já disse que existe essa possibilidade e que aparentemente Fernando Alonso não está tão bem quanto a Aston Martin tem pregado por aí. Até porque é uma obviedade, a equipe vai tentar demonstrar uma frieza, uma tranquilidade de que Alonso estará na corrida independente do que aconteça. Ela só vai confirmar que isso não vai acontecer em cima da hora, se for para acontecer, é claro. Então, essa notícia é real. Se Fernando Alonso não tiver condições de chegar ao GP do Brasil bem para pilotar, tanto nos treinos livres quanto na qualificação e na corrida, provavelmente é o Felipe Drugovich que vai ser escolhido pela equipe e na sua primeira corrida da Fórmula 1 vai ser justamente dentro de casa. Claro que não pelos melhores motivos, mas não tem como negar que vai ser algo muito interessante ver Felipe Drugovich correndo justamente no GP do Brasil, fazendo a sua estreia na Fórmula 1. E uma coisa muito importante é que, diferente do que aconteceu lá no México, se Fernando Alonso não estiver bem na sexta-feira, ele não poderá mais correr a corrida. Por um motivo simples. No México, se ele chegasse no sábado para correr, apenas para fazer o TL3 e a qualificação, ele ainda poderia sim fazer a corrida da Fórmula 1. Aqui no Brasil a história é muito diferente por conta da Sprint Race, justamente porque a qualificação da Sprint acontece na sexta-feira. Então, se ele não tiver 100% para correr amanhã mesmo, ele não conseguirá fazer o fim de semana de corrida. Então, a questão agora é muito mais séria. Fernando Alonso parece que está sofrendo mais, segundo essas informações dos bastidores que são emitidas ali pelo Litrão Sincerão. Então parece sim que nesse fim de semana tem mais chance do Felipe Drugovich substituir o Alonso na Aston Martin do que o que realmente aconteceu na semana passada, por mais que a equipe continue falando que isso vai acontecer. Mas ainda assim eu queria saber a sua opinião.
Você acha que Felipe Drogovic corre esse GP do Brasil ou não? Você está torcendo ali para Fernando Alonso melhorar rápido e ter um desempenho incrível como no ano passado? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Para nós, Fernando Alonso ainda vai correr o GP do Brasil, porque eu acredito que ele não vai largar o osso tão facilmente. Mas ainda assim existe essa possibilidade e está crescendo cada vez mais. Mas comenta aqui embaixo a sua opinião. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações para não perder mais nenhum conteúdo aqui do Drive ID, porque é justamente aqui que a gente fala com a identidade de quem realmente ama automobilismo como nós.